Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Edson Costa Repórter. Se você não fez a sua inscrição, faça, recomende que as pessoas se inscrevam em nosso canal. Nas redes sociais, busque jornalista Edson Costa Oficial. Aqui tem jornalismo independente e sem medo. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante sensível, que alcança a comunidade e que causa comoção nos mais diferentes segmentos, especialmente na principal célula chamada família. A população não só do Rio Grande, mas além fronteiras do município, acompanha desde o mês de maio, no seu final, um episódio. A morte do menino Joaquim, o Joca, carinhosamente chamado assim. É uma situação que ainda precisa ser esclarecida. Existe um misto de dor, de revolta, de indignação, de incertezas cercando este assunto. E onde nós entramos? Onde o jornalismo entra? No sentido de esclarecer os fatos, encurtar as distâncias entre o episódio da morte do menino Joca e a solução deste caso. Nada pode ser revertido porque o bem maior, a vida, acabou sendo perdido. Mas nós estamos recebendo hoje aqui, sem nenhuma alegria, sem nenhuma satisfação, como em outros temas, mas se impõe a presença aqui da mãe do menino Joca, Dona Isabel Simche. A senhora fique bastante à vontade, eu agradeço muito a sua presença aqui neste espaço, tanto quanto agradeço aqui a presença do advogado que está cuidando do caso e que nós vamos anunciar em seguida e que terá participação aqui neste episódio. Como é que a senhora está, Dona Isabel, se sentindo nesse momento? Eu me sinto sobrevivendo, fazendo o que eu tenho que fazer, sabe? Acordando por obrigação, porque eu tenho outro filho, e seguindo a vida dessa forma, assim, a minha vida pessoal acabou. Eu não tenho ânimo de fazer nada. Então, eu vivo hoje para criar o João da melhor forma possível, com o máximo de dignidade, carinho e amor. E é isso. Qual é a diferença de idade entre ambos? 2 anos e 10 meses. Joca, quando morreu, estava com 9 anos. 9. Tinha completado em 13 de janeiro. Em janeiro. E o João? O João estava com 6 e fez 7 agora, 19 de novembro. Estudavam juntos no mesmo estabelecimento, em, claro, níveis diferentes, mas no mesmo estabelecimento. Como é que era a relação entre irmãos deles? Então, desde que eu me divorciei, assim, eu sempre disse para eles, a gente é uma equipe, né? Então, aonde um vai, o outro tem que ir, gostando ou não. Eles eram os melhores amigos, sabe? O Joca era o super-herói do João, era o exemplo, o melhor amigo, tudo, né? Os dois dormiam comigo. Então, a gente fazia assim, numa noite, um dormia na cama comigo e o outro na cama do lado, e no outro dia revezava. Sempre foi assim. O Joca que escolheu o nome do João. A nossa vida era isso, né? O Joca treinava todos os dias e a gente ia todos os dias para o treino do Joca, eu, João e o Joca, sempre. Eu vi algumas imagens emblemáticas dessa relação entre ambos, que era uma relação de proximidade, de parceria, de cumplicidade. Na tela agora, uma dessas fotos. Essa foto diz o que para o seu coração, mãe? Difícil, né? Torciam ambos pelo Grêmio. Como é que era dentro de casa, assim, entre eles? Torcida, fervorosos? O João era o fã do Joca, assim. Então, ele sempre achava que o Joca era o melhor jogador, o melhor tudo. O João não gosta muito de esporte. Então, a gente... A nossa vida sempre gravitou em torno da vida do Joca. Os melhores amigos do Joca iam lá para casa. O Joca não levava um amigo, ele levava 5, sabe? Era casa cheia. Então,
o João perdeu tudo, assim, ele perdeu uma parte da mãe, que morreu junto ali, da mãe que às vezes era goleira, que se rolava no chão com eles, ele perdeu o melhor amigo, o companheiro, o irmão, sabe? Tudo. Esses tempos, a gente foi na casa dos meus pais, no condomínio, e aí o João queria brincar de pegar, né? O João é mais infantil, e os outros meninos mais velhos não queriam jogar futebol. E aí o meu irmão ainda comentou, se o Joca estivesse aqui, ele ia dizer, eu jogo futebol com vocês desde que vocês depois brinquem de pegar com o meu irmão. Porque era assim, entende? Ou seja, era a vida um pouco distante da telinha do celular. Sim. Era isso. Isso. O que é saudável, né? Especialmente nessa idade, né? É muito saudável. Bom, aí eu começo a incursionar pelo episódio em si. O que aconteceu naquele dia, 28 de maio deste ano? O Joca sofria já há bastante tempo de asma? Ele sempre teve asma, já fazia um tempo que ele não tinha nenhuma crise. Aí ele estava com laringite e de noite começou um vento muito forte, a nossa casa é de vidro, assim, e barulho de chuva, e ele sempre teve medo. Ano passado, a gente sempre, quando começava esses temporais de vento e chuva, a gente ia para o hotel, né? E aí, esse ano, a gente combinou que a gente só iria para o hotel se faltasse luz. Então, a gente ficou em casa. E aí, ele começou a ficar com medo, e às 2h pouco da manhã, ele começou com a crise de asma. Aí, eu liguei para o Marcelo, pai deles, e pedi para o Marcelo ir lá em casa. O pai dele mora em Pelotas, não? Não, mora no cassino Mora também. no cassino também. Pegar o Joca, porque o João já estava dormindo, né? E para levar na Unimed, enfim, levar em algum lugar. Aí o Marcelo foi lá em casa, pegou o Joca desceu as escadas, saiu de casa falando, conversando comigo. Foram na UPA, o Joca entrou falando, conversando, explicou o que estava sentindo. O médico, quando teve o primeiro contato com o seu filho, que tipo de fala foi construída ali? Eu cheguei depois, porque eu fiquei tentando alguém para ficar com o João em casa, para eu poder ir. Mas, assim, eu fiquei falando no telefone o tempo todo com ele e com o Marcelo, né? E aí ele fez a nebulização, ele chegou a saturar 99% depois da nebulização, e aí ele foi dopado, né? Ele foi dopado com clonazepam e com Aldol. Que é o haloperidol. Isso. Mas o haloperidol não é para situações de alucinação ou coisa parecida? É um antipsicótico. É um antipsicótico, não é? É que a gente não é da área da saúde, né? Então, o médico disse que o Joca estava agitado e que a agitação piorava o quadro respiratório. Mas, na verdade, a agitação faz parte do quadro respiratório. E até então, ele nunca havia feito uso dessa substância, jamais, o Aldol. Jamais. Joca é uma criança desnecessário. Calma. Sim. Joca era a criança mais calma que eu conhecia, assim. A gente sempre falava, assim, o Joca parece um velhinho, tudo é certinho, tudo é, sabe, correto. Ele nunca brigou com ninguém, nunca ficou de castigo, nunca nada. Né? Ele era uma criança muito correta, muito correta. E, a partir dali, qual foi o procedimento médico sequencial adotado, mãe? Aí o Joca, o Aldol começou a fazer efeito, o Aldol e o clonazepam. E o clonazepam? E aí ele que é um faixa preta, né? Sim, 5 ml. 5 ml? É. Uhum. Aí ele desacordou, e aí ele ficou sentado numa poltrona com um respirador, né? E sendo monitorado. E ali as coisas foram piorando, ele foi perdendo. Isso na UPA Cassino, em que dependências da UPA? Na Sala Vermelha. Na Sala Vermelha. Na Sala Vermelha. Assistido por 2 enfermeiras e os médicos. O médico principal, assim, ele ficava muito no celular. Então, ele saía e voltava no celular, saía e voltava no celular. Mas as enfermeiras o tempo todo ali, né? E tem uma paredinha, assim, nessa sala, e ele ia atrás dessa parede e voltava.
né? E ele foi perdendo sinais, as enfermeiras dizendo, doutor, tem que entubar, doutor, tem que entubar. As enfermeiras orientando o médico sobre a importância e a necessidade, não só a importância de entubar. De entubar, E ele disse o quê? Disse que não era o momento. Não era o momento. Aí, uma hora, tinha um médico mais novo e eu disse, doutor, por favor, entuba meu filho. Porque a gente estava vendo que as coisas estavam piorando, né? E aí ele disse, não, a gente vai entubar. Aí foi falar com outro médico e o outro médico disse, não é o momento. Ele voltou e disse, não é o momento. Quer dizer, não prevaleceu a indicação da equipe de enfermagem? Não. Em nenhum momento? Em nenhum momento. Em nenhum momento. O clonazepam, uma enfermeira, inclusive, não quis dar, né? Não se sentiu à vontade para dar por causa da dosagem alta. E aí o próprio médico que ministrou. Bom, e a essa altura, ali estava o Marcelo. O Marcelo, eu, né? Eu cheguei depois. A senhora chegou em seguida, perfeito. E as enfermeiras, eu fiquei tentando... Porque, assim, foi muito confuso tudo, assim, era uma correria, sabe? Aí eles não tinham ambulância lá. Pois é, essa é uma questão que eu quero já começar a falar sobre a questão da estrutura para o atendimento e durante as etapas que fazem parte de um processo como esse. A ambulância não existia lá naquele momento? Não. Em nenhum momento foi vista? Chegou a primeira ambulância depois da primeira parada do Joca. Que foi que hora a primeira parada? Acho que mais ou menos? 6 da manhã. 6 da manhã. Até então, durante a madrugada, não tinha. Sem ambulância? Sem ambulância. E aí a primeira que chegou não era com médico, era aquela ambulância só transporte. Aí depois depois do Joca até a segunda parada, que chegou a ambulância do SAMU, mas aí... Dona Isabel, foi uma longa espera, uma longa e desesperadora espera, porque isso se estendeu na madrugada até o amanhecer do dia. Sim. Como é que as coisas transcorreram ali? Qual foi o clima reinante nas relações da família com a equipe de profissionais? Eu pedi para não desistirem dele, pedi para as enfermeiras, porque os médicos mal falavam com a gente, né? E... A senhora reparava em dado momento que o médico estava numa situação de aflição, de indefinição, ou qualquer outra coisa que a senhora tenha lido no semblante dele? Que ele não sabia o que ele estava fazendo. Essa foi a impressão que a senhora teve? Exato, exato. Ele titubeou em algum momento, ou seja, de recuar, de avançar? Era apático, entende? Como se não fosse grave a situação. Como se a situação não fosse grave. E o Marcelo, a gente tentou outro médico para ir entubar, porque era nítido que ele não sabia entubar, né? Todo mundo dizendo tem que entubar, tem que entubar. Só que aquela hora da madrugada a gente não conseguiu. Eu mandei a mensagem para a mãe de um amiguinho uma amiguinha do Joca, mas aí ela só viu de manhã também. Bom, aí eu gostaria de saber da senhora sobre o conteúdo do resumo constante no principal prontuário, aquele que revela o que aconteceu da entrada até o momento derradeiro do atendimento. Aquele conteúdo lhe parece igual, o quê? É exatamente o que aconteceu lá naquela noite. Aquilo aconteceu? Exatamente. É esse que nós vamos ver aqui, então, na tela? Não. É esse aí. O paciente deu entrada na unidade por volta das 13h10, agora melhorou, obrigado, Rodrigo, com sintomas respiratórios. Bom, a frase, evidentemente, que está incompleta, né? O português precisa ser revisto. É evidente que as pessoas têm sintomas respiratórios. Agora tem que saber qual é o grau de comprometimento desse respirar. Aí, às 5 horas, vou avaliar o paciente, ou mesmo se encontra... Bom, aí ele começa a colocar tudo aquilo que foi feito, aquilo que foi administrado. Isso foi o que efetivamente aconteceu? Ou a senhora tem dúvidas sobre isso aqui? Não, sobre isso eu não tenho. Foi o que aconteceu, porque a senhora presenciou isso. Exatamente. Onde é que reina, ou onde é que começa a sua dúvida, além daquilo que a senhora já descortinou aqui?
Não, eu não tenho dúvida sobre o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Inclusive, uma das ampolas de medicação, eles perderam na hora a seringa e depois acharam em cima de um armário para ministrar. Eu não tenho dúvida do erro, do absurdo que aconteceu aquela noite, né? O que eu tenho dúvida é como alguém pode olhar um prontuário desses, né, que descortina um crime e silenciar. É isso que eu tenho dúvida. Porque foi absurdo. Tem uma senhora que fica no computador ali, nessa parede, que, quando ele teve a primeira parada, eles pediram para a gente sair da sala, né? O Marcelo não saiu, eu saí, me ajoelhei no chão, comecei a rezar o tempo todo. E aí, quando chegou a primeira ambulância, ela, chegou a ambulância, eles vão conseguir entubar, façam a volta. Porque como a gente não podia entrar para a sala ali de volta, a gente teve que fazer a volta. Aí, essa primeira ambulância não tinha médico para entubar. Não tinha. Então, assim, era uma torcida que chegasse uma ambulância com médico que pudesse fazer o procedimento. Só que aquela UPA é UPA Suporte 2, ela tem condições de fazer todos os procedimentos. Em algum momento, alguém levantou uma outra situação, como, por exemplo, a de transferir o Joca de lá para outro lugar? Ou isso não entrou em cogitação? Entrou em cogitação. Eles falaram com o médico do HU. O médico do HU liberou tiraram uma criança de um leito para receber o Joca, organizaram, higienizaram, só que aí ele não chegou a tempo. Bom, quando é que a senhora viu que a situação realmente atingia um nível de insustentabilidade do ponto de vista da vida do Joca? Que horas, mais ou menos? Quando ele parou a primeira vez. Quando deu a primeira parada. Ele fez a segunda? Fez. Com que interstício, com que diferença? Ele voltou da primeira e já foi para a segunda. Voltou e já parou de novo. E mudou alguma coisa do ponto de vista do atendimento ali? Aí eu fui obrigada a sair, mas ali na primeira parada foi a primeira tentativa de intubação, né? Depois da primeira parada, foi a primeira vez que eles tentaram intubar. E aí ainda tiraram a máscara, a laríngea que ele estava usando para intubar, que é uma coisa que não pode fazer. Foi a primeira vez que eles botaram meu filho numa maca, porque ele estava sentado. Ele ficou sentado todas essas horas? Sentado numa poltrona. Eu ainda tentei arrumar a cabecinha dele, que estava assim, e aí pediram para eu não mexer. A senhora acha que faltou estrutura, não de conforto, mas de necessidade para um atendimento dessa magnitude? Eu acho que faltou humildade do médico de reconhecer que não sabia desde o início, porque ele poderia ter transferido no início da noite, né? Ele esperou o meu filho não ter mais como reverter. Ele sedou o meu filho só poderia sair de lá entubado depois da sedação. E não adiantou a senhora, o Marcelo, naquela relutância, junto com as enfermeiras. O médico foi cabeçudo, na sua opinião, ou não? De não querer admitir uma outra possibilidade que talvez pudesse ter salvaguardado a vida do Joca? Eu preciso lhe fazer essa pergunta. Eu penso que para ele era mais que não ia fazer diferença, sabe? Eu acho que na hora que eles medicaram com coisas que não existem, não existe nenhum protocolo de asma que justifique o uso de Waldol e o clonazepam. Então, na hora que tu escolhe e opta conscientemente por essa medicação, tu escolhe a morte, né? Tu escolhe que o desfecho seja a morte. Porque tu sedou uma criança que não está conseguindo respirar, tu deprimiu mais ainda o sistema respiratório dela e não entubou, tu escolheu que aquela criança morresse. A senhora disse uma frase emblemática. A senhora disse que ele, se referindo ao seu filho, Joca, foi torturado dentro da UPA. A senhora reafirma isso? Reafirmo. Eu acho que deixar uma criança sem conseguir respirar 3 horas numa cadeira e não intervir para que viabilize a vida é um método de tortura para mim. Medicar para que ela não consiga e morra de falta de ar. A senhora diz, então, que as condutas adotadas pelo médico invadiram o campo da crueldade? Acho que sim. Se por erro, se por inexperiência, eu não sei lhe dizer, mas sim. Eu acho que se tu dopa um ser humano, se tu é médico, tu tem a obrigação de salvar a vida e tu dopa essa criança, tu tem a obrigação de entubar. Tu não pode pensar depois se tu vai entubar ou não.
Ele sedou. Se ele sedou, ele é obrigado a entubar. Então, ele não tivesse sedado. Em algum momento, o médico admitiu que o Joca poderia cansar? Ele me disse sim. Que sim? Só que o Joca jamais cansaria, assim. É porque ele foi impedido, de fato, porque ele disse que sim, que o Joca poderia cansar. E uma enfermeira disse para ele, doutor, ele vai fadigar, tem que entubar. E ele simplesmente balançou a cabeça e seguiu. Ou seja, a autoridade toda foi exercida pelo médico desde o início até o desfecho da situação, mãe. São é dois isto? médicos. Dois médicos. Dois médicos. Esse outro médico, ele já estava lá ou ele chegou no meio do caminho do atendimento? O que não quis entubar chegou depois. Chegou umas 4 horas da manhã. O que tinha um outro, né, que era a primeira vez que fazia plantão lá. E um mais novinho, que eu até pensei que era residente, porque como ele acatava todas as ordens do outro, eu achei que ele não era médico, na verdade. Bom, eu tenho outras perguntas para lhe fazer, mas eu queria convidar para essa mesa o Dr. Flávio Caran Júnior, advogado, que está cuidando do caso, tendo em vista a necessidade que nós temos de ouvir o lado jurídico, porque essa é uma situação humana, de dor, de família, de uma vida ceifada. A vida da família não será mais a mesma, especialmente estamos falando dos pais, do João, o irmãozinho dele, que em seguida eu quero saber como é que está a saúde dele, mas eu quero lhe agradecer e em seguida a gente volta a falar um pouco mais. Eu certamente tenho outras indagações, mas eu quero, à luz do direito, saber, na verdade, como é que o Dr. Caran encara essa situação e em que estágio nós estamos neste momento. Primeiramente, né, Edson, não tem como não te saudar. Obrigado. Um ícone do jornalismo rio-grandino. Muito obrigado. Embora, como dissestes no início, a situação não é nem um pouco prazerosa, mas fica aqui, né, o meu reconhecimento e, né, a ti. Muito e obrigado. ao trabalho que fazes, inclusive estás fazendo neste momento, que é dar voz a uma mãe e, na verdade, em consequência, a uma comunidade, né? Porque não estamos só falando da vida do Joca, né? Estamos falando de um sistema de saúde. Né? E o sistema público, doutor Caran, o nome já diz, a todo momento, qualquer pessoa, independente de segmento, de classe, de idade, de faixa etária, poderá precisar da UPA no cassino. E aí fica aquele estigma. E aí eu quero correlacionar essa situação com o andamento do processo até chegarmos a uma conclusão nesse momento, evidentemente que não será possível, mas o andar dos fatos estão lhe inquietando do ponto de vista jurídico? Edson, eu, como sempre costumo, né, sou bem direto e sincero e honesto com o que eu entendo, né? Eu não sou dono da razão, mas o que eu posso falar a ti, né, e a quem te acompanha? O que a Isabel já comentou aqui, o que já perguntaste, né? Tudo está comprovado. A Isabel não disse uma palavra que não esteja fora do documento, fora da sindicância que foi feita pela prefeitura, que foi arquivada, fora do prontuário médico, inclusive foi mostrado aqui, né, uma parte do prontuário médico. E o que acontece? Do que se tem até agora, de elementos informativos, como queiram chamar, né, se tem que a conduta, ao meu ver, né, foi no mínimo omissa. Ou seja, ao meu ver, houve um homicídio, um crime de homicídio. Tá? Isso é grave e forte, é contundente isso, né? Exato, mas infelizmente foi que a gente passou e a gente não pode passar o pano, né, claro, no jargão popular, em algo que, como bem falastes também, é de uso da comunidade.
E isso, eu até te peço perdão para falar um pouquinho da importância, porque a gente não está aqui falando somente do Joca e da Isabel. Nós estamos aqui porque foi uma mãe que teve o filho, ao meu modo de ver, assassinado dentro da UPA, tá? Pelas condutas que se tem em prontuários, em depoimentos, né? E uma mãe que, com todo sofrimento, com toda a dor, ela busca incessantemente que seja feita a justiça. E o interessante disso tudo é que, como tu falou, não vai trazer o Joca de volta. Por que ela estaria fazendo isso se não vai trazer o Joca de volta? Né? Mas aqui nós temos duas situações. Se fazer a justiça, de se responsabilizar quem agiu mal, quem teve uma conduta criminosa ou uma conduta improba, né? E também para que sirva, para que tenha um alcance, como está tendo, né? Hoje mesmo tu nos dá essa oportunidade, tenha um alcance para que as autoridades possam se preocupar também daqui para frente, né? Para que, se houve algum erro, se falta alguma coisa, é uma UPA 2 que, como a Isabel disse, a UPA nível 2, ela está preparada para tudo, menos internação. Mas por qualquer tipo de urgência, emergência, ela tem que estar preparada. À luz do direito, eu insisto neste termo, eu pergunto, a lógica da medicina foi desafiada? Pelos elementos informativos, pela documentação que a gente tem, sim. Inclusive, nós temos desde o início um laudo particular, mas um laudo feito por uma médica, né? Eu até te peço licença, fique né? à vontade, claro que sim. A conclusão ela é bem clara, né? Pode ler? Após a análise técnica indireta dos dados apresentados, conclui-se que houve indícios consistentes de imperícia médica no atendimento prestado ao paciente Joaquim, na UPA Cassino, caracterizados pela falha no manejo de uma insuficiência respiratória aguda grave, né? A conduta adotada não atendeu os protocolos reconhecidos nacional e internacionalmente, o que contribuiu diretamente para o desfecho fatal. Essa peça, ela faz parte do processo que está tramitando? Na verdade, o que nós temos hoje, né, Edson? Hoje, no dia de hoje, nós temos... a prefeitura abriu uma sindicância para apurar alguma falta administrativa, concluiu que foi tudo feito da maneira certa. Eu vou interromper o Dr. Caran, vou pedir para que seja colocada na tela esta manifestação do Poder Executivo Municipal, que diz, a prefeitura, e aí nós podemos dar uma esmiuçada, né? A Prefeitura Municipal do Rio Grande, por meio do gabinete da prefeita, chamou na tarde dessa segunda-feira, 24, os familiares do menino de 9 anos, falecido em 28 de maio. E diz ainda a nota. O objetivo da reunião entre a prefeita Darlene Pereira e os pais do menino foi apresentar os resultados da investigação realizada pela Comissão de Sindicância Autônoma e composta por servidores efetivos, instaurada em 17 de junho, sobre os fatos ocorridos na unidade de pronto atendimento na UPA do Cassino. Essa imagem vai permanecer conosco. Até aqui, esse conteúdo, ele tem alguma controvérsia? Olha, controvérsias, elas já existem antes dessa nota, né, Edson? Antes da nota. Pela forma como as coisas aconteceram, é isso? Exato. Por quê? Porque desde que foi instaurada a sindicância, já tinham esses elementos que nós temos agora aqui. Como o prontuário. Eu costumo dizer, né? O prontuário não mente, via de regra. O prontuário é aquele registro mais fidedigno que nós temos do ocorrido. E o prontuário, ele é de suma importância para a equipe médica. É o passo a passo, né? É o passo a passo. Ainda que, em uma situação de urgência e emergência, a anotação não seja feita momentaneamente. Eu não vou largar o paciente, obviamente, em um estado de urgência, para fazer uma anotação, mas minutos depois, uma hora depois, eu vou fazer o relato. E esse relato de 1 hora, ele é muito mais fidedigno que um depoimento daqui a 3 anos, do que um depoimento daqui a 5 anos. Inclusive, essa é uma das questões que nós levantamos. Muito obrigado.
Porque, Edson, a sindicância, né, administrativa, ela chegou à conclusão que foi tudo feito de maneira correta, que nenhum protocolo foi ferido, que não houve nenhuma conduta anormal, que tudo correu de maneira... Aliás, é perfeito, é o que consta ali, dando conclusão à nota, que é uma nota curta, mas emblemática. Concluída a sindicância, os autos serão remetidos ao Ministério Público Estadual, sendo mantido o segredo de justiça até a sua efetiva entrega ao MP. No processo foram ouvidas 14 pessoas, entre profissionais e familiares, realizadas diligências junto a órgãos de classe profissionais, além de tomadas médicas judiciais para que documentos de interesse da apuração fossem anexados ao procedimento. E finaliza a nota do gabinete da prefeita Darlene Torrada. Na próxima sexta-feira, 28, que já passou, haverá uma reunião no MP, da qual participarão a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria de Município de Gestão Administrativa. A administração municipal reitera total solidariedade à família e mantém à sua disposição de seguir contribuindo em qualquer outra instância em que for demandada. Esse é o teor da nota oficial do Poder Executivo da cidade do Rio Grande, que não lhe soou muito bem, né? Edson, eu me arriscaria a dizer que se eu entregar os documentos que eu tenho aqui para um leigo, ele vai entender o que aconteceu. Né? E que fique bem claro, né, Edson, não se está aqui querendo culpar ou atribuir alguma conduta às pessoas, a pessoa da prefeita Darlene, a um secretário. Não. Quando se fala na administração, independente da pessoa. Não está se falando não, fulano de tal. Não, aqui nós não estamos lidando com pessoas. No caso, é com a administração pública. E nós entendemos que arquivar uma sindicância com circunstâncias que eu posso te narrar aqui não tem o menor cabimento. Ou seja, o ato, administrativamente falando, doutor, foi equivocado. Ou seja, o arquivamento neste momento... O arquivamento da sindicância, ele tem várias controvérsias, tá, Edson? E eu te cito algumas aqui, porque isso aqui fez parte da sindicância. O prontuário foi um deles. E tem algumas situações peculiares, né, Edson? Obviamente, tu, pela tua experiência, tu já notarias isso de praxe. A própria nota diz ali, vamos fazer uma reunião com o Ministério Público para entregar a sindicância. Mas se não foi apurado nada... Não foi nada apurado, se ninguém cometeu nada, se não houve nenhuma falta, se não houve nenhuma conduta praticada de forma errada, por que eu vou até o Ministério Público? Médicos foram afastados em algum momento? A informação que nós temos, que nós tivemos na reunião, foi que o médico tinha pedido para sair. Inclusive, ele teria sido ouvido por videoconferência e tudo mais. O primeiro médico? É isso? O principal, médico. Quem era o responsável pelo atendimento do Joca. A partir da entrada do Joca na UPA, é isso? Isso, né? Tinha um responsável e tinha digamos, na retaguarda, né? Mas quem tomou as principais, quem era o responsável pelo atendimento, esse, ao que foi nos informado nessa reunião, né? Ele teria pedido para sair. Né? E aí se arquiva uma sindicância, sem fundamentação, e aí, como tu comentaste aqui, né, Edson, nós temos no prontuário, eu não vou citar nomes por razões, claro, né? Claro. Mas se tu me permites, né? Por favor. Até para ti e para a população ter ciência, nós temos 2 anotações em prontuário de enfermeiras. Né? Aí alguém vai dizer, não, mas o médico que é o responsável pelo ato médico é ele que decide. Tá, pode até ser, mas tu não vais ouvir ninguém que de repente tem uma experiência de 30, de 20, de 40, de 25 anos, de 15 anos. E que pode agregar algum conteúdo do momento. E, né, eu acho que nesse momento o que tem que prevalecer é a tentativa, ao menos, de salvar a vida. E não se eu, na hierarquia, estou acima de ti, não, quem manda sou eu. Né? Eu acho que o ser humano precisa ter um pouquinho dessa empatia, dessa humildade em aceitar, né?
Tanto que é meio contraditório até, porque o médico não deu ouvidos a 2 enfermeiras, mas... E elas avisaram veementemente que corria risco se ele não entubasse. Elas avisaram, Elas a gente avisaram, ouviu. vocês ouviram isso da Sim. boca de profissionais da enfermagem. Exatamente. E essas pessoas não tiveram a oportunidade de dizer isso numa outra instância fundamental, que era o curso da sindicância administrativa? Uma delas, testemunha, se silenciou. Até aí vem uma outra questão, né, Edson? Nós sabemos Estranho, que não estranho isso, né? que ninguém é obrigado. Eu, ainda que trabalho na área criminal, defendo isso com unhas e dentes, né? É um direito, né? É um direito, né? Mas da testemunha, não. Ah, da testemunha não. Do acusado é. Bom, mas a testemunha, ela pode silenciar desde que a resposta dela vá fazer com que ela se auto-incrimine. Se fazem uma pergunta e essa pergunta vai me gerar, por exemplo, uma atribuição de um crime, eu posso ficar em silêncio. Então, no confronto das situações, já deu para tirar exatamente uma conclusão bastante lógica sobre esse procedimento, no mínimo estranho, para não dizer insano. Pode continuar, doutor. Só para terminar, né? Essa enfermeira, que foi... Duas enfermeiras fizeram relatos aqui, que eu vou ler e chega a arrepiar. Né? Uma diz assim, ó, eu não vou ler todo, obviamente. Claro, só o principal. Mas chego no plantão, tal. Enfermeiras vendo piora do quadro, praticamente implorando por conduta de intubação. Médicos negando-se. Só sendo realizada a tentativa quando o paciente está em parada cardiorrespiratória. Sem sucesso. Realizada a passagem de máscara laríngea, sendo retirada após nova tentativa, sem sucesso de tubo né, da intubação. Né? Aí, durante esse tempo. Por uma enfermeira, Edson, né, colocar no prontuário, declarar lá no prontuário, em anotações de enfermagem, enfermeiras vendo piora do quadro, praticamente implorando por intubação. Pergunto à senhora, dona Isabel, quando a senhora esteve diante da chefe do Executivo Municipal, a prefeita Darlene, o que a senhora sentiu e, ao sair dali, o que sentiu? Porque certamente a senhora teve emoções diferentes, desde a entrada até a saída, até porque ali a senhora recebeu o anúncio de que a prefeita estaria arquivando o caso. Então, assim... Por favor, microfone, por favor. Desculpa. Eu fui acreditando que a decisão ela ia ser coerente com os documentos e as provas, né? E se ela não fosse, a prefeita não tinha necessidade alguma de acatar a decisão da comissão, porque ela é só opinativa, né? Não é a comissão que decide o arquivamento, ela opina por. A prefeita adota isso ou não, né? E ela adotou pelo arquivamento, para mim foi uma surpresa. E eu tinha uma tristeza assim muito grande de tudo que aconteceu. E hoje eu tenho uma tristeza misturada com raiva, com revolta, sabe? De me sentir exposta, de me sentir humilhada, porque no momento em que eles precisavam me procurar para me dizer, olha, a gente vai abrir uma sindicância, vocês querem falar, o que está acontecendo, eu posso ajudar com alguma coisa, isso não aconteceu. Aí, no momento que é para tripudiar em cima da morte do meu filho, eles me chamam. Né? Então, acho que foi uma atitude grosseira, estúpida. Né? Não sei quem é que teve essa ideia de judiar de uma mãe em luto dessa forma. E eu tinha gravado um vídeo e eu vejo que várias pessoas assim, ligadas ao governo acompanham os meus stories, né? Um dia antes, dizendo, olha, fiquem tranquilos, acho que vai dar tudo certo, porque eu recebo em torno de 70, 80 mensagens por dia perguntando sobre isso, né? Fiquem tranquilos, acho que vai dar tudo certo, senão eles não seriam sórdidos o suficiente para me chamar, né? E mesmo assim, eles vendo aquilo, eles poderiam pelo menos ter recuado, né? Mas não. Então, assim, foi uma coisa desesperadora, sabe? Porque eu sempre fui com aquela ideia de que
se eles me dissessem, me perdoa, a gente errou, faltava ambulância, o médico não tinha a qualificação necessária, foi errado, sabe? Seria uma postura, né? Agora, a postura de arquivar... E aí, assim, arquiva, mesmo tendo uma omissão de uma testemunha, como é que tu te omite diante de uma omissão de uma testemunha? No mínimo, tu tem que apurar porque ela se omitiu, porque que ela se silenciou, né? Quando a nota no seu desfecho apresenta solidariedade à senhora não é e à verdade família, nenhuma. a senhora não vê algo concreto nisso, sincero nisso, não? Não, eu fui na Câmara de Vereadores no dia da abertura da CPI. Um vereador gritou comigo enlouquecidamente e eu não me aguentei e respondi da assistência. Uma outra disse que tinha ambulância, sendo que eu tenho todas as provas que eu chamei uma ambulância particular, né? O presidente da casa virou a cara para mim, apesar de ter ido chorar no velório do meu filho. O jurídico virou a cara para mim. Eu não tenho como achar que essa gente está sendo solidária comigo. Esses, né? Eu acho que existem pessoas e pessoas, entende? Não acho que o Ricardo, por exemplo, Ricardo Amaral é uma pessoa que me recebe com todo o afeto, com todo o carinho, com todo o respeito. Secretário de Gestão Administrativa. Exato. Fomos sempre muito bem recebidos por ele, né? Ele é uma pessoa muito gentil, realmente. Ricardo, Agora, se eu te disser que a mesma postura é a da secretária da Saúde, não. A secretária de Saúde é uma pessoa grosseira, né? Essas pessoas que eu te citei aqui foram, assim... Eu não sei nem te dizer o que é a postura delas de agirem dessa forma, porque é a vida do meu filho, né? É a minha vida que acabou. É a vida do meu outro filho que está mutilada. E a gente é obrigado a sobreviver com isso. E parece que as questões partidárias e políticas são mais fortes e mais importantes do que buscar a justiça para uma criança que foi assassinada dentro da UPA. Quando a prefeita lhe recebeu, mãe, ela chorou de emoção? Se emocionou? Se emocionou. Mas isso não lhe tocou profundamente porque o ato administrativo falou mais alto do que a emoção porque, dela? Na verdade, ela tentava conversar comigo, mas, ao mesmo tempo, a secretária de Saúde é muito grosseira, né? Ela é muito grosseira. Eu não sei se... Juliana Acosta é o nome da secretária. É sempre assim, o Marcelo estava nervoso, ele é pai, Claro. Nosso filho está morto, Claro. E é um filho que foi um projeto de vida, ele foi esperado, ele foi curtido, ele, né, era tudo pra gente. Ele era e continuará sendo amado, né? Sim. É isso, né? E aí o Marcelo falava algumas coisas e ela retrucava, foi muito desagradável, sabe? Foi uma coisa assim, que eu preferia não ter passado, sinceramente. Doutor Caran, essas situações todas, esses papéis todos sobre a mesa, essas constatações, essas coisas lógicas, outras ainda precisarão de apuração, evidentemente. Que caminho o Ministério Público Estadual deverá tomar a partir de agora, levando em conta essa situação complicada, desesperadora e ainda cercada por muitas interrogações? Eu só quero Claro, por interromper. favor. O expediente de investigação do Ministério Público, ele nada tem a ver com essa sindicância, ele já estava aberto. Não foi essa sindicância. E esse expediente foi aberto por uma denúncia feita pela internet, tá? Dizendo do exercício ilegal da medicina, de suspeita de médico de UPA, apresentar uma série de sinais de não ter tido formação real em medicina, colocou um menino de 9 anos, não soube prestar. Isso dá origem ao expediente do Ministério Público. Não tem nada a ver, a data de 14 de junho de 2025. Ela não tem nada a ver com o expediente da Prefeitura, sendo que, antes disso, o promotor já tinha me chamado, já tinha tido acesso ao prontuário, porque ele foi, por uma coisa da vida, assim, ele foi comprar não sei o que no sítio Silva, no Bolacha, ouviu falar, achou muito estranho e requisitou o prontuário. E aí se deparou com o crime. E quando as pessoas me dizem, por que tu não registrou a ocorrência? Porque eu não precisei, eu estava em choque. O promotor se deparou com aquilo. Que grave isso, doutor Caran, que grave isso, né? Edson, e é uma denúncia feita por um médico. Claro, claro. Ou seja, tem uma corporificação muito forte. Né? Isso. Então, o início do expediente investigativo do Ministério Público, ele nada tem a ver com a sindicância, que isso fique bem claro. Né? Tanto que
ele já não tem nenhuma vinculação e não teve no fato em concreto. Alguém está lavando as mãos nesse episódio? Olha, Edson, eu não sei quantas pessoas, mas eu não sei te numerar. Mas eu até, se me permite fazer uma complementação aqui, o que a Isabel estava comentando, né, sobre a enfermeira que no prontuário fez um relato, nós já lemos um aqui que era implorando para uma enfermeira implorar para um médico, né? Nós temos ideia. E ao depor, né, ela teria ficado em silêncio, ela tem o direito, óbvio, né? Mas, e aí eu já paro e já penso o seguinte, né, Edson? Ok, mas do que ela está se autoincriminando? O que seria isso? Ela tem direito, mas se uma testemunha chega lá e diz isso, e qual foi a posição da prefeitura em relação a essa testemunha? Porque se ela não quer responder perguntas para não se autoincriminar, eu tenho que investigar qual foi a conduta criminosa que ela pode ter cometido para não querer responder. E só para complementar aqui, tá, Edson? De uma outra enfermeira, tá? Isso é importante também. Outra enfermeira, que, né, estava lá. Estava lá, tá? A paciente deu entrada na unidade por volta das 13h10, ela coloca ali com sintomas respiratórios. Vou passar direto ao... Isso é o relato da enfermeira, não são as minhas palavras, tá? Abre aspas. Inicio questionamento com os médicos sobre intubação orotraqueal, mas os mesmos relatam que o médico da FURG não orientou. Já começa que nós temos algo dizendo que um médico está, na verdade, dizendo que tinha um outro orientando ele. Eu já atesto a minha incapacidade, porque, né, eu já estou dizendo que um outro está me orientando. Eu vou ter que fazer uma parada aqui e voltar depois, se tu me permitires. Claro. Por quê? Porque esse médico da FURG, ele foi de fato contatado e ele foi ouvido. Por telefone, foi contatado por quem? Pelo médico? Pelo médico da UPA. Médico da UPA. Claro, também para tentar conseguir leito, aquela história toda, né? E aí, só que em vários momentos tentam atribuir ao médico da FURG. Porque ele disse para não entubar, ele disse para administrar tal medicação. Só um minutinho, aí eu preciso lhe interromper. Eu falei agora há pouco em lavar as mãos. Será que eu vou ter que usar o termo jogo de empurra? Sim. Sim? Sim. Inclusive, finalizaram um ato dizendo que a culpa foi por não ter um leito. Né? O leito estava disponível. E digo mais, né? Ouso dizer que, independente de leito ou não, o que está em jogo aqui é a conduta médica lá na hora. E aí, Edson, com essa anotação da enfermagem e outros relatos aqui, que não, foi o médico lá do HU que disse para não fazer, o médico do HU que disse para fazer. Ele prestou depoimento ao Ministério Público. Com provas. Ao Ministério Público e apresentou todo o relato de WhatsApp de conversa tida com o médico da UPA. E eu tenho algo importante aqui, né, que ele declarou, esse médico do HU. Esse é o relato dele, tá? Avaliando os sintomas relatados, concluiu que esse paciente tinha indicação de UTI pediátrica. Disse a ele, ao médico da UPA, que não havia leito na enfermaria e a indicação pelo relato era de UTI. Esclarece que, por ser uma UPA tipo 2, eles teriam de ter habilitação de emergência. Às 5h14, por que esse horário certinho? Porque ele tem toda a conversa no WhatsApp. Que horas o Joca foi a óbito? Foi 7h15. 7h15 da manhã. Ok, só para fazer a cronologia. O Joca entrou às 13h10. 13h10. E aí, depois de tu fazer tudo errado... Pois eu achei um lapso temporal absurdo entre os fatos. Né? A demora ela foi tão grande que a própria enfermeira, essa que eu comecei a ler o relato, ela diz, paciente deu entrada por volta das 13h10. Às 5 horas vou avaliar paciente e o mesmo se encontra em gasping com uso de musculatura acessória e Glasgow 3. Né? O médico do HU, voltamos ao médico do HU. Às 5h14, após novo contato telefônico com o médico da UPA, disse
ele, médico do HU, queria aceitar onde houvesse leito no hospital da FURG. O médico da FURG, a gravidade é tão, desculpa a redundância, é tão grave, é tão grande, que eu vou aceitar esse menino em um leito. Não tem na UTI, eu vou aceitar num leito. Mas a gente tem que salvar esse menino. Onde houvesse leito no hospital da FURG, porque era grave o caso e frisou que era caso de UTI. Às 5h40 começaram a montar os equipamentos. Né? E ele continua. O depoimento dele é bem elucidativo. Né? Às 6h11 pediu urgência para a transferência da criança. O médico do HU estava mais preocupado que o médico do atendimento. Não, e com maior efetividade também de ação. Né? Em nenhum Demais momento proativo, também né? mostram, Proatividade. em nenhum momento também mostra um pedido de leito para a Santa Casa, por exemplo. Né? A Santa Casa não entrou na história do Até pedido. então, Ao menos o que se tem aqui, não. Não. Ao que se tem aqui... Só o HU, pode ter, diretamente. Pode ter. O HU e no Monporto houve tentativa também de leito, mas eles não tinham. Fui eu que pedi para ligar entrar em para o contato com o Monporto. Porto. Tá. Aí continua o médico do HU. Os dados estavam confusos, os dados que lhe eram repassados pelo atendimento médico da UPA. E aí ele fala sobre um outro ponto interessante, que é a medicação, o Aldol. Que o Aldol, referiste haloperidol. Exato. Ele apresentou um áudio, ele juntou um áudio, e neste áudio, o médico lá da UPA afirma ter aplicado 5 ml de Aldol, 5 ml, perdão, mas escreveu no WhatsApp 0,1 ml. Quando ele diz que aplicou 5 ml, o médico do HU acho que entrou em surto. E, peraí, É uma eu preciso superdosagem? saber 50 vezes mais do que seria o indicado ao peso. De acordo com o peso. De acordo com o peso. Isso consta aqui, não sou eu que estou falando, é o médico do HU. Né? E aí ele diz, perguntou a quantidade exata, porque ele disse uma coisa e escreveu outra. Né? Aí ele disse 0,1. 5 ml seria em torno de quase 50 vezes a dose terapêutica pediátrica. Mas vamos além. O máximo que se aplica neste peso era 0,2 ml, não neste caso. Principal, Aldol não se pode fazer em criança com sintoma respiratório. Nunca usou, relato do médico pediatra que estava no HU, nunca usou ou usaria Aldol em criança. Nunca usaria essa medicação num quadro respiratório. Perguntou ao médico, ao da UPA, se não era hora de intubar. Ele perguntou para o médico da UPA. E se ele entendia que tinha indicação para tanto, já que ele estava com o paciente. Óbvio, quem estava cuidando, quem estava à frente era o médico da UPA. O outro médico estava com a maior das boas vontades, mas estava aqui em Rio Grande no HU. Né? Então, perguntou ao médico se não era hora de intubar. Esclareceu que caso ele não soubesse intubar e houvesse tempo, o declarante intubaria na chegada à FURG. Perguntado, esclareceu que quando ocorre, né, a musculatura, uma parada, a musculatura relaxa e facilita a intubação, mas o correto é intubar antes que isso aconteça. Perguntado, né, não soube dizer sobre a utilização da máscara laríngea, né, mas ele deixou bem claro, quando utilizada a máscara laríngea, que foi utilizada, não se remove para intubação. E o que aconteceu de acordo com o prontuário? Houve a retirada da máscara laríngea, tentativa de intubação que não deu certo e o retorno para a máscara laríngea. Há uma série de informações que deverão levar esse caso ainda muito adiante. Dona Isabel, como é que a senhora vai se movimentar com todos os passos que ainda virão dentro deste caso? Eu estou muito cansada. Eu estou cansada, eu estou exausta, eu estou me sentindo assim absurdamente silenciada, sabe? É como se cada vez que fazem essas coisas, de gritarem sobre a morte do Joca, de mentirem que tinha ambulância, é mais um prego no caixão do meu filho, tu entende? Eu não sei como é que eu devo continuar vivendo. Eu não sei. Eu não tenho assim, perspectiva do que vou fazer da minha vida. Mas eu estou extremamente alinhada com o Dr. Caran, com o Dr. Giron,
né? Então, os passos do Caran e os passos do Ministério Público são os passos que eu vou tomar. A senhora pronunciou uma frase que choca quando a senhora diz: eu e o João estamos sobrevivendo mutilados, dilacerados, aos pedaços, sem a parte mais doce da nossa vida. Isso diz tudo, né? É isso. O Joca era a melhor criança que eu já conhecia, assim. E não pensa que esse movimento todo é por causa minha ou por causa do Marcelo, é por causa do Joca. Todo mundo amava o Joca. Teve um interclasse esse ano no colégio que eu fui e eu cheguei lá e o Joca tinha fãs torcendo por ele. Então, e talvez isso falta um pouco de inteligência de quem está tentando abafar isso que aconteceu com o Joca, porque não vai abafar. É uma onda gigante de amor por ele, sabe? A senhora está disposta a ir até onde, no sentido de ver esse caso consagrado pela justiça? Eu não vou desistir do meu filho. Eu não vou desistir porque ele morreu. Eu não vou largar o meu filho porque ele morreu. Ele é sempre o meu filho, vai ser sempre o meu filho. O Joca era uma luz na vida de todo mundo que conviveu com ele. Esses dias eu mandei para o Caran uma avaliação do Joca quando ele tinha 5 anos, tá? Lá do Marista, e perguntava assim, pedia para as crianças o que você daria ouviram uma história do presente do Saci, o que você daria para o Saci? E as crianças botaram foguete, sei lá, computador, um monte de coisa. Meu filho botou uma perna. Esse é o Joca. Esse é o Joca. O Joca era a criança que carregava leite e bolacha para dar para as pessoas na rua. Né? O Joca era uma criança que agregava. A minha casa vivia cheia. E amigos de todos os lados, de todos os tipos. Né? Então, eu não vou desistir dele. Essa questão do esporte muito ligada a ele, na tela ali, a questão da ligação afetiva, muito mais do que o gosto pelo futebol, a ligação afetiva com algo que ele fazia, uma foto com a bola, a outra com o maninho num campo de futebol. Essas questões, elas permeiam a vida de cada pessoa que amava e vai continuar amando o Joca. Né? Edson, se permite, quantas bolas o Joca tinha, Isabel? Eu acho que mais de 100, assim, e ainda tem. Imagina! E ele era uma criança simples, humilde, tudo estava bom, tudo estava bem, sabe? Disciplinado, acordava cedo, não tomava refrigerante, treinava 6 vezes por semana. Ele tinha um objetivo muito claro, sabe? Desculpa, eu esqueci de perguntar se vocês tiveram acesso às peças integrantes desta comissão de sindicância do município. Sim. Em todos os momentos? Não. Não? Não. Né? Até na própria... Quando nos chamaram para a conclusão, né? Foi informado ali, eu até pedi o e-mail, né, porque eles não nos entregaram uma cópia, tá? Porque falaram que só iam tirar o tal sigilo da sindicância, que eu não sei a quem interessa um sigilo, né? Mas fica a pergunta no ar, a quem interessa o sigilo. Após, sim, aí eu encaminhei um e-mail solicitando formalmente e foi disponibilizada na íntegra, mas já com o relatório final e com tudo mais. Edson, se tu me permite... Só um pouquinho. Foi disponibilizado para a gente, num drive, tá? Aí eu fui abrir o drive e o drive estava vazio. Como assim? Agora. Não entendi. Então, eles Isso aconteceu quando? Foi essa semana ou semana passada? Eu não me recordo. Nos últimos dias, há poucos dias atrás. Acho que foi quando começou a questão questão da CPI. Certo. Eu fui abrir o drive para ler, até para não me perder nas coisas que eu precisava falar, e o drive estava vazio. Aí eu entrei em contato com o secretário da administração, perguntei, e aí ele deu uma desculpa, disse que estavam alterando peças. Como é que alguém vai alterar a peça se tem físico no Ministério Público? É uma coisa assim que não tem pé nem cabeça. Mas, enfim, e aí eles removeram do drive. Eu não fui avisada, tampouco o Caran, e ficaram de me entregar uma cópia física, que eu até então não recebi. Né? Bom, só para finalizar, Edson, claro, por favor. Até nessa parte técnica e do fato ali que eu tinha parado, né?
quando a enfermeira diz que inicia o questionamento com os médicos sobre a intubação, mas os mesmos relatam que o médico da FURG não orientou. Né? Depoimento do médico da FURG. Indagado, né, pelo promotor, nunca disse ou afirmou que não fosse para proceder à intubação. E para finalizar o depoimento dele, foi usado atropina, também não usa, porque em quadro respiratório nunca usou e não sabe nem se é recomendado. Desconhece a recomendação de atropina em bradicardia de origem respiratória. O protocolo de asma é GINA 2025 e não aponta a utilização de atropina. Então tem várias condutas que levam a crer que foi um homicídio. E só para terminar, Edson, desse outro depoimento, que é importante trazer à tona, né, dessa mesma enfermeira que estava no local. Estava lá e colocou no prontuário. Tá? Ó, eu inicio questionamento, a enfermeira. Inicio questionamento sobre medicações realizadas e o que mais poderia ser feito. Mas os médicos solicitaram ciclos de nebulização e aerolim, que não tiveram sucesso. Após, paciente segue no mesmo quadro, com cianose de extremidades. Converse de novo sobre intubação. Não foi só uma enfermeira que falou sobre intubação. Converse de novo sobre intubação e olha a proatividade. E já deixa o material preparado para intubar. Mas médico diz que é para segurar o procedimento. Por volta das 6 horas, o paciente segue no quadro com pior episódio de bradicardia. Lá vem a frase de novo. Questiono novamente que o mesmo irá fadigar e parar, que era para entubar naquele momento. Novamente, médicos dizem para esperar, sendo que não havia tempo para esperar. Paciente entra em bradicardia, sendo realizada uma ampola de atropina, que foi o que o médico comentou aqui, né? Às 6 horas. E aí depois, quando entrou em parada cardiorrespiratória, que se tentou fazer a intubação. Então, há várias contradições, né? E alegam que foi o médico da FURG, o do HU, e ele comprovou que, inclusive, ele em nenhum momento ele disse para não fazerem a intubação. Como é que a senhora e em que momento recebeu a notícia derradeira, ou seja, de que o seu filho havia falecido? Então, primeiro eles pediram para essa senhora disse para a gente fazer a volta e tentar entrar pelo lado da ambulância, só que não deixaram. Aí quando chegou a outra ambulância, o médico que estava na SAMU, ele até disse: eu só vim fazer uma remoção, eu não imaginava que era esse o quadro, né? E ele já estava em massagem e ficou muito tempo em massagem, muito tempo em massagem. E aí eu fiquei ajoelhada rezando e aí vieram os 2 médicos, nos chamaram numa sala e eles me disseram com todas as letras. A gente sabia que ele podia cansar, mas achava que dava para esperar. Doutor Caran, 1 minuto para aquilo que é importante ainda dizer sobre esse caso. Bom, Edson, né? Eu acho que foi bem esclarecido aqui, e ainda mais em um bate-papo assim, né? Conduzido por ti, fica muito fácil de esclarecer as coisas, né? Os fatos. E agora estamos junto com o Ministério Público, né? Subsidiando. Pedimos uma nova perícia, mais uma perícia, não foi concluída ainda. E eu gostaria de deixar aqui registrado, acho que a Isabel tem a mesma concordância, um elogio ao trabalho até então realizado pelo Dr. Leonardo Giron, que é o promotor da primeira promotoria criminal, né? Que, como a própria Isabel disse, ele, de ofício, ele ficou sabendo, é uma obrigação, mas a gente sabe que não é todo mundo que faz. O interesse em esclarecer os fatos. Então, não é porque a sindicância foi arquivada, não é porque vai acontecer e a gente não sabe o resultado de uma CPI, né? A gente está agora confiante no trabalho do Ministério Público, para que sim, quem teve essa conduta ou essas condutas criminosas seja sim condenado ao que a justiça entender que seja o devido. Então a nossa luta agora é essa, e também que isso todo esse movimento sirva para que se dê atenção à nossa saúde,
que não fique, que isso não sirva somente para alguma politicagem, algum sensacionalismo, que isso faça com que as autoridades deem a nós, a população, a tranquilidade de levar um filho, de levar um parente e de ir até uma UPA, até uma UBS. Até porque essa é uma luta cassino, também. Perfeito. né? Qualquer coisa que acontece no cassino de urgência, tu não tem tempo de chegar em outro lugar. Não tem. Muito menos no verão, que o cassino é lotado. E aí eu vou levar meu filho para a praia, tu acha que eu não tenho medo que o João se afogue e aconteça alguma coisa, eu preciso entrar de novo naquele inferno daquela UPA? Dr. Flávio Caran Júnior, muito obrigado pela presença aqui. Edson, é uma honra, embora o assunto seja delicado, né? Mas é uma honra te rever e sempre bom conversar com um jornalista desse nível que tu tens. Então, muito obrigado também por dar voz a uma mãe, né? E que isso se propague para que nós consigamos tanto a justiça criminal aqui, né? Mas que também os nossos serviços sejam cada vez melhores. Muito obrigado por dar voz a essa mãe e à comunidade em geral. Estamos sempre aqui vigilantes. O tempo que precisar para sua fala, não digo final, mas neste momento, até porque esse caso ainda vai muito longe, e a sua frase, ela diz tudo. Ou seja, a senhora não vai desistir do Joca. Não, eu não vou desistir do Joca nunca. O Joca foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ele era a nossa vida, assim, a minha e a do João. A gente está muito... O João, semana passada, me perguntou se a culpa era dele, do Joca ter morrido. Então, assim, eu tive que me despedir do meu filho, chegar em casa, acordar o João, dizer para o João que o Joca morreu e enterrar o Joca, sabe? Então, não tenho como desistir. Eu estou dilacerada, eu estou aos pedaços, mas eu não vou desistir do meu filho. De jeito nenhum. E não posso fazer isso nem perante o João. Porque o João vai crescer e ele vai sempre carregar o herói da vida dele, que era o Joca. Então, eu não tenho como, assim. Onde tiver que ir, onde tiver que chegar e enfrentar, e por mais que queiram me humilhar, gritar e falar bobagem comigo, porque tem tribuna, porque tem isso ou aquilo, eu não estou importada. Eu já perdi a melhor coisa que eu tinha. A minha vida já acabou. Hoje eu sobrevivo para criar o João. Então, o que fizerem não vai me fazer efeito, entende? Conversei com dona Isabel Simch, mãe do Joca, que permanece presente no coração de cada pessoa sedenta por justiça. Muito obrigado. Eu que agradeço. Termina aqui o podcast Edson Costa Repórter, tratando deste tema e todas as outras pessoas, agentes públicos ou não, que de alguma forma possam contribuir no esclarecimento deste caso. Esse espaço aqui estará aberto. Aqui nós não arquivamos esse tipo de coisa. Muito obrigado.